Amigos de América Latina y el Caribe, muy buenos días, sean todos Amigos da bienvenidos. América Latina e Caribe, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes que estejam conosco neste evento que é o mais importante do ano. Mas antes de começar, gostaríamos de saber pelo chat de onde vocês estão conectados e que países estão nos acompanhando. Podem usar a versão do chat que está na parte inferior das suas telas para saber de onde que vocês estão nos ouvindo hoje. Daqui a alguns minutos daremos início ao nosso evento de hoje. Muito bom. Brasil, Chile, Argentina, Colombia. Esto va muy rápido. Brasil, Sao Paulo. Qué bueno, amigos de Brasil, Lima, Perú, Puerto Rico, desde la isla. Qué chévere. Muy bien, México, Venezuela. Muy bien, me encanta verlos y me alegra mucho que estén. Bom, que ótimo ver todos vocês. Estou muito feliz de ver todos vocês hoje. Vocês sabiam que 85% dos profissionais de riscos esperam que a médio prazo apareçam outras pandemias? Como isso vai impactar a segurança do trabalho? Daqui a pouco vamos dar resposta a essa e outras perguntas. Muito obrigado por estar conosco. Por favor, permaneçam conectados, acomodem-se, vão ajustando o volume dos seus fones ou qualquer coisa que estiverem ouvindo. Vocês podem ouvir de várias formas diferentes. Vejo gente do Brasil, Colômbia, Fortaleza, que ótimo. Lembranças do Chile. Lilian Flores, veo gente de Ciudad de México, Lisette Torres. Medellín, Colombia, qué bueno. Mis Medellín, paisanos. Colômbia. Ah, meus compatriotas da Colômbia, que bom. Belo Horizonte, Brasil. Muy buenos días a todos. Bom dia a todos. Lembrem que hoje estaremos falando, por exemplo, que 75% das organizações da América Latina consideram que os riscos relacionados às práticas de talento são uma grave ameaça empresarial. Esse também será um tema que vamos desenvolver mais adiante nesse webinar de hoje. Novamente, agradecemos muito por estarem com a gente nesse evento do dia de hoje. São Paulo, Camila, que bom! Que bom que estejam todos vocês hoje em sintonia com o nosso webinar, muito importante para nós e para a nossa organização. Entre outras coisas, posso contar que hoje 73% das organizações dizem que já vivenciaram um cyberataque durante esse ano. O fator humano pode ser parte das causas dessas falhas na segurança? Ok, mais adiante veremos isso junto aos nossos especialistas e, novamente, agradecemos muito por estarem conosco nesta manhã. Saludos desde República Dominicana. Saludos desde Lembranças da República Dominicana, da Colômbia, Luiz Torres. Luiz, bem-vindo. Torreón, México. Que bom, pessoal do México. Muito bem, isso está excelente. Ok, então, sem mais preâmbulos, prezados amigos da América Latina e Caribe, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a este webinar regional que se denomina Riscos de Pessoas 2022, um espaço criado com a finalidade de conversar sobre os resultados do nosso relatório anual de riscos de pessoas. Tenga em Leve em conta que, antes de começar, você deve saber que esse evento tem tradução simultânea. Então, na parte inferior da sua tela, vocês encontram uma opção que permitirá selecionar o idioma de sua preferência, que nesse caso pode ser espanhol, português ou inglês. A partir desse momento e durante toda a sessão, seus microfones estarão em silêncio. Portanto, todas as suas perguntas devem ser feitas através do painel de perguntas e respostas que está na parte inferior das suas telas. Por favor, mais adiante nessa conversa, vamos convidá-los a sessões simultâneas, onde serão mais aprofundados alguns resultados específicos do Chile, México e Brasil. Mas, se você não estiver dentro dessas áreas, não se preocupe, porque nessa sessão onde já estamos conectados, vamos permanecer e compartilhar os resultados consolidados da América Latina e Caribe. Ao final de qualquer uma das sessões onde você estiver, vamos abrir um espaço para responder perguntas.
Caso precise de assistência técnica durante a chamada, escreva aos membros do painel através do chat que está na parte inferior da sua tela e selecione enviar mensagem a todos os panelistas. Lembre que isso está sendo gravado e daqui a uns dias vai receber um e-mail com o link da apresentação completa. A seguir, eu deixo vocês com o Ricardo Almeida, líder para merecer mais benefícios. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado por nos receber. Eu adoro estar aqui com todos vocês e, como uma coisa nova, vamos ter uma sessão super especial. Eu vou compartilhar um pouco, em 5 minutos, com vocês algumas das questões, das dimensões dessa pesquisa, que está muito boa. E, com isso, vamos ter um painel com profissionais e grandes amigas da Amazon e da GlobeNet, que está muito bom para ouvi-las, para saber o que está acontecendo nas suas próprias empresas. E aí vamos entrar exatamente já em sessões individuais de países específicos, como Brasil, Chile e México. Para quem quiser participar nesses chats, vai estar tudo em língua local, mas quem quiser continuar com as traduções, pode achar na sua tela principal. E vamos continuar falando aqui das nossas questões regionais. Vamos começar com um pequeno vídeo. Já temos quase 500 pessoas aqui com a gente. Vamos com o vídeo, por favor. O mundo mudou. Estamos vivendo uma nova normalidade. A sociedade mudou, nossas expectativas também. E o que significa isso para a sua empresa? Trabalhar de casa é uma coisa habitual? Administrar os colegas de longe é complexo. E a guerra por talentos fica furiosa, é feroz. Hoje a saúde e o bem-estar se tornam muito importantes. O que funcionou no passado não funcionará no futuro. Tem muitos desafios aos quais estamos nos enfrentando, mas também oportunidades para a força de trabalho. Seu negócio se torna mais resiliente. É hora de verificar os riscos de pessoas. Nossos 5 pilares que vamos apresentar, como esgotamento da força de trabalho, aumento dos custos de benefícios para a saúde, a proteção contra o risco do bem-estar, riscos cibernéticos, atração, retenção e participação do talento, meio ambiente. O primeiro estudo desse tipo, que examina do ponto de vista dos líderes de recursos humanos e também de risco e as implicações para a sua organização, podemos ajudá-lo a ter uma visão de gestão diferente. Baixe o nosso relatório gratuito hoje mesmo. Buenísimo. E espero que todos Muito bom. Eu espero que tenham a oportunidade de descarregar esse relatório, que está muito interessante, muito aprofundado. Está o relatório global, o relatório regional, e temos vários também relatórios por países. E, basicamente, o risco de pessoas? Essa é uma pesquisa que nós fazemos todos os anos, ou cada 2 anos, e que estamos fazendo agora, que busca entender melhor quais são os 25 principais riscos das questões de pessoas de todas as empresas. Questões como cyber, saúde mental, diversidade e inclusão, as mudanças na natureza do trabalho e muitos outros. Nisto, nós estamos basicamente ouvindo todas as regiões e para esse ano, especialmente, também incluímos Chile e Peru pela primeira vez na pesquisa, já tínhamos Brasil, Colômbia e México, e cada vez mais continuamos aprofundando esse estudo. Temos mais ou menos 500 pessoas respondendo aos riscos das pessoas da região, entre esses 5 pilares: saúde e segurança, questões de governança, da aceleração digital, as práticas de talento e, muito importante, o ambiente e social. A seguinte, por favor, Gustavo. Vamos compartilhar um pouquinho com vocês. Bem, então, dos pilares que esse estudo busca, para vocês que estão com a gente, quais são os riscos mais importantes para a sua empresa? Podem você colocar
em cima da tela. Sim, Aí, agora vocês podem ver em suas telas a opção para participar dessa pesquisa. Aqui vamos ver rapidamente dos pilares, qual é o mais importante desses pilares apresentados no estudo para a sua empresa? Qual deles é o mais importante? Saúde e segurança, governança financeira, digitalização. Então, quais são os pilares ou os fatores de risco que vocês consideram mais importantes para a sua empresa? Nossa, a gente gosta muito de ver a participação, já vamos chegando a 500 participações. Vamos deixar aberto um pouco mais para ver a sua opinião sobre esse tema. Estamos por alcançar já os 350 Estamos pessoas Estamos participando. quase alcançando 350 pessoas na pesquisa, e isso vai permitir saber a prevalência desses resultados, na prevalência em relação ao nível de importância para a sua empresa sobre esses pilares. Temos pouco tempo, mais 10 segundos somente. Muy bien, vamos a ver los resultados. Ok, vamos ver os resultados. Vamos compartilhar na tela. Aqui podemos ver saúde e segurança é o grande vencedor, como a resposta mais apresentada, seguido de muito perto práticas de talento, 30%, governança e financeira com 24%, digitalização acelerada com 21% e ambiental e social com 18%. Muito obrigado a todos por participar e voltamos com o Ricardo. muito bom, Gustavo. Me surpreende um pouco esses resultados, mas estão mais ou menos de acordo com os resultados da América Latina. Vamos com a próxima lâmina, por favor. Então, vamos ver agora a dimensão dos estudos que está aí na tela. E que é importante ver aqui. A pesquisa mostra os 25 riscos em duas dimensões. Uma para cima é maior impacto. Então, se vemos, por exemplo, aqui, onde os gerentes de risco e de recursos humanos acreditam que o impacto mais grave pode ser de ataques cibernéticos. E se vamos para o lado direito, onde está a maior probabilidade de acontecer realmente o risco. E vemos que as questões de administração e fiduciário estão muito altos, de probabilidade muito alta de acontecer na América Latina. Mas quando a gente vê na América Latina, vemos uma mistura muito boa. Até fiquei muito interessado em ver as questões de ambiente aqui. Para nós, ficou com 18%. E por quê? Porque aqui a gente vê nessa tela que temos duas questões de ambiente votados, além, como os top 5 da pesquisa total. E também, entre os top 10, temos todos os países que participaram na questão colocaram o ambiente nos topos do estudo. Então, é uma coisa muito boa que podemos aprofundar muito com vocês nas palestras individuais. Outra questão que apareceu muito interessante para a gente, uma surpresa muito grande, se vocês veem na parte aqui embaixo, no 3,4, as questões de saúde mental. A saúde mental estava no top 10 do estudo, mas agora está quase no número 20, então caiu muito. E aí vamos responder essa resposta também, mas a boa notícia para nós na América Latina é que 76% das empresas acreditam que sim, que estão fazendo um bom trabalho sobre o burnout, sobre o cansaço. Então, parece estar muito bem comparado especialmente com as médias globais, onde está lá para os 64%. Vamos para frente, Gustavo. Genial. E aqui também... Genial. Bom, aqui, a outra divisão seria essa visão de recursos humanos versus os gerentes de risco. E uma coisa que me surpreendeu, assim como a minha camisa violeta, quando a gente vê as cores violeta, vemos que há mais questões de talento, as práticas de talento na área de risco, a natureza mudante do trabalho e também as questões de administração, de atração e retenção de talento ficou no número 10 nos gerentes de risco, mas 14 para os gerentes de recursos humanos, o que mostra
Isso, a verdade é que não é gerentes humanos contra risco, mas sim mostra que os gerentes de risco estão também trabalhando com recursos humanos em ver os riscos das suas empresas. Cada vez mais é uma questão super importante nas empresas, há questões de talento. Vamos avançando também, agora um pouco mais, depois a gente vai aprofundar. Também temos aqui essas questões de como comparamos a nós regionalmente e nos países. Então, há muitas questões culturais, sociais, regulatórios que impactam, mas aqui estamos vendo que cyber vem como uma preocupação número 1 para quase todos os países, especificamente quando descemos para países, já aí pode mudar um pouco, como o Chile, por exemplo, que a administração fiduciária é muito alto, e também no México, que ficou muito impactado com a questão da pandemia, há uma preocupação muito grande aí pela pandemia no mercado mexicano. Então, ainda a gente vai aprofundar em cada país. Na próxima tela, então, só para deixar vocês pensando um pouquinho mais sobre alguns dados interessantes, como o Gustavo falou, 85% dos profissionais de risco hoje esperam outras pandemias no médio prazo, um pouco mais também do que os recursos humanos. Mas hoje, apenas 50% das empresas, sim, estão contando com políticas e práticas de comunicação efetiva para promover a saúde. Então, será que essa é uma grande oportunidade para a gente de trabalhar e diferenciar-nos com esse estudo da gente, como o Global Talent da Mercer, mostra que a parte de New Skilling e Wellbeing está trazendo muito importância para as empresas. Então, sabemos que as práticas de talentos, 75% das organizações da LAC consideram que esses riscos sobre talento são uma grande ameaça para a empresa. Será que também teremos esse grande renúncia aqui na América Latina, como aconteceu nos Estados Unidos, ou não? Há algumas mudanças. Por onde vão as pessoas? Para quais áreas são mais interessantes? Que tipo de empregador, de funcionários, que tipo de áreas, que tipo de pessoas precisamos contactar para crescer? Estamos vendo que apenas o 33% das empresas acham que tem as pessoas suficientes para gerir toda a área de riscos sobre a digitalização acelerada. Então, eles veem um grande risco cibernético aí. Então, basicamente, podemos passar agora para as panelistas, para que elas nos contem um pouco o que elas estão vendo, pensando. Então, só para começar, acho que Rosa Maria e Silvina, se não poderíamos perder a oportunidade, então, Rosa Maria se gradua na Faculdade Norte-Americana em Ciências de Alimentos, muito importante para a gente, América Latina. Tem um mestrado em Estudos Humanistas no Tecnológico de Monterrey e já obteve certificações de Business Sensation em Cornell, Processos em Eficiência, Liderança em Harvard, Administração de Planos de Aposentadoria da Mercer College. Durante os últimos 15 anos, esteve levando a Corporação de Valor de Funcionários e aí incrementou o comprometimento da Amazon para a Amazon, Walmart e American Express LAC. Hoje é responsável de liderança da equipe de benefícios de Amazon, Latam, e criar a estratégia de benefícios significativos para os funcionários que permita garantir a sustentabilidade do negócio e melhorar a experiência do funcionário na Amazon para ser o melhor empregador da Terra. Talvez já é o maior, né? Muito bom, né? E, bom, Rosa Maria também foi fundadora da rede de funcionários, participou muito ativamente em redes da Team, em Networking, em Gerações e Pride. E antes já colaborou com a Coca-Cola, Tecnóloga Monterrey e Procter & Gamble. Muito impressionante o perfil, todos aqueles que conhecem Rosa Maria, adoramos trabalhar com ela. E Silvina tem um perfil muito diferente e muito interessante também. Silvina, ela tem uma ampla trajetória em cargos executivos
desenvolvidas em empresas multinacionais de tecnologia e também oil and gas, é contadora pública, com mestrado em EI, ocupa hoje a posição de Risk Management Director da Globant, e sua responsabilidade está a gerenciar os riscos corporativos, saúde e vida, e durante sua carreira hoje ocupou posições de recursos humanos, controle interno, gestão de riscos e assuntos relacionados com ESG, DC e E. Então, bem-vindas, panelistas, eu adoro estar com vocês aqui. Acho que vamos começar com você, Rosa Maria, com uma pergunta que, na verdade, funciona para as duas, né? Mas nós temos visto todos esses riscos e esses riscos são coerentes com as práticas que vocês estão vendo nas suas empresas, por exemplo, a Amazon e Global, e se vocês pudessem compartilhar alguns exemplos. Rosa Maria, por favor. Muito obrigada, Ricardo. E definitivamente sim. Quando estávamos vendo e analisando os dados que compartilharam com a gente, definitivamente isso bate com o que nós estamos vendo agora. Definitivamente a pandemia chegou e chegou para mudar o modo de trabalhar. Nós somos uma empresa que estávamos trabalhando nos escritórios, no centro de distribuição, e tivemos que nos adaptar a essa mudança. Dos escritórios fomos para casa, para trabalhar de casa, quando não estávamos acostumados com isso, mas a mudança mais interessante que aconteceu era como iríamos cuidar as pessoas do centro de distribuição. Durante a pandemia, tivemos um crescimento bem importante e tínhamos essa responsabilidade de responder ao nosso cliente da forma como eles mereciam. Então, nós não podíamos parar, mas também tivemos a tarefa de definir como poderíamos cuidar dos funcionários, que são definitivamente o conjunto mais importante para nós. Então, estabelecemos toda a parte de saúde, o uso de máscaras, de tomar temperatura, manter a distância, o distanciamento, tudo para garantir que os clientes iriam receber seus pacotes no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, para nós, isso foi realmente o ponto alto. Fizemos isso muito bem, não precisamos fechar nenhum centro, não tivemos nenhuma ameaça de saúde para os nossos funcionários. Uma coisa também bem importante que veio junto com isso, e você já comentou, é na questão de cyber. Todos fomos trabalhar de casa. E, a partir daí, como iríamos definir e garantir a segurança da informação que estamos trabalhando? Então, nós, sendo uma empresa de tecnologia, também focamos muito essa questão para poder cuidar que não tivéssemos nenhum cyberataque e que todos os funcionários estivéssemos trabalhando com os melhores protocolos de segurança para poder seguir adiante. Preocupação que tem com os Muito bom, adoro a preocupação que tem com os funcionários e também com o cyber, né? Não apenas dentro da empresa, mas com os fornecedores, porque como vemos aí, precisamos ter fornecedores que nos deem segurança para trabalhar. E você, Silvina, nas questões de global, né? Como vocês estão vendo essas questões de risco? Como está impactando a sua área de talentos? Pode contar um pouco mais a sua visão, especialmente você que trabalhou muito da sua vida na parte recursos humanos e agora passou para a parte de riscos, tem uma visão muito ampla desse negócio, né? Se pudesse compartilhar com a gente. Claro, sim, Ricardo. Muito obrigada pelo convite, por esse espaço que compartilhamos também com a Rosa Maria. Se você quiser, acho que a visão mais importante que eu posso compartilhar como líderes que somos na organização é a capacidade para progredir e mudar. E isso aconteceu com a pandemia, mas acontece em todas as organizações hoje em dia. Aprender e desaprender. E isso que você já mencionava de experiência profissional
Se quiser, eu posso compartilhar 18 anos ou mais de 18 anos trabalhando em áreas de finanças e em algum momento me chamaram da Global, a pessoa que me entrevistou propõe ampliar meus conhecimentos com este olhar de oportunidades na área de recursos humanos. Hoje em dia ela é uma amiga a quem eu agradeço ter tido esse olhar e muitos anos vendo os talentos e muito perto de recursos humanos e do talento que tem em Globant. E nos últimos anos, como você mencionava, Ricardo, eu comecei a trabalhar na área de riscos, de um olhar mais global, de todos os processos de negócios ligados à sociedade, muito alinhado ao que diz a Rosa Maria. O desafio que temos pela frente, todos nós, é manter os nossos talentos, ouvi-los e fazer com que eles queiram pertencer e fazer parte da organização. Talvez trabalhamos há muito tempo já em pensar em um processo de trabalhar muito tempo dos nossos dias de trabalho em casa, parecia uma coisa muito longínqua, uma circunstância exógena, como foi a pandemia, fez com que em março de 2020 fôssemos todos para casa e que nós pudemos fazer isso, e conseguimos fazer isso. Aprendemos com isso, continuamos aprendendo como organização a nos adaptar e a criar mudanças. E nessas mudanças é muito importante a tecnologia, acompanhar através da tecnologia para aproximar os processos aos nossos talentos. E de que forma isso? Do aspecto da saúde, como falaram, que é uma questão de interesse, nós trabalhamos isso desde o primeiro dia de tudo. Então, procuramos formar comitês, procuramos um pouco o que acontecia em cada país, para poder atender essa necessidade que o nosso trabalhador tinha, que o nosso fornecedor tinha no Peru, México, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, onde estivesse naquele momento. E também entendemos que a saúde e os sistemas que se adaptaram a isso, utilizando plataformas digitais, que a gente ainda tem que continuar acompanhando. Acho que temos uma oportunidade para continuar acompanhando, para aproximar não só os especialistas, mas também o atendimento, porque se eu estiver longe da minha casa, por onde eu posso ser atendido? Então, a partir do global, o que levamos muito e temos prestado muita atenção é a própria carreira e as oportunidades de cada um para continuar inspirando os talentos por meio de benefícios, quando a gente presta os serviços de atendimento de saúde para os globais, o que nós tentamos é fornecer, mas fornecer adaptado àquilo que é valorizado e exigido em cada país. E é muito importante, sendo flexíveis como líderes, para ouvir as necessidades de cada pessoa. Muito bom, Silvina. Eu acho que essa questão de liderança e cultura, que nós chamamos de liderança autêntica, também a empatia que precisamos ter com as pessoas cada vez é mais importante. O mundo que estamos é muito mais inclusivo com cada um, e as questões de crescimento, principalmente Global e Amazon, que tem essa cultura, é muito importante. Vamos continuar com você, Silvina, mais um pouquinho aqui, que realmente passamos aí com direitos, depois desafios, depois desses desafios nesses 3 anos, aí implementar iniciativas. Quais foram os grandes obstáculos que vocês tiveram na implementação dessas soluções? Quais foram os grandes desafios ou impactos na implementação dessas iniciativas na parte de risco? Bom, da parte de riscos, acho que já mencionamos, foi um dos indicadores mais relevantes, é a parte de cyber.
do ponto de vista da importância que tem o atendimento à informação, que não é apenas uma área dentro da organização, que pode ser a área de segurança, mas é uma área da consciência de cada um dos Globers, dependendo de onde estão localizados, de que todos fazemos parte do cuidado da informação. Entender isso, acho que é um treinamento que, do ponto de vista de área de riscos, mas também de toda a organização, que, como atendemos aos nossos clientes, é prestar muita atenção ao fato de que nós fazemos parte, isso não está externo a nós, não é uma área de segurança que está sozinha cuidando disso, é uma questão relevante para nós e também da área de riscos. Eu sei que você já colocou em cor lilás na apresentação, mas para nós o talento da Global e de riscos é muito relevante. Na nossa empresa, no nosso DNA, o que mais se procura, o que mais se vê são os globais, já escolhendo com alguma palavra que você já mencionou, que para nós é fundamental, que é por meio da cultura. A cultura, a igualdade, nós temos propostas de valor, por exemplo, algumas que apresentamos como inclusão, que temos 50% de mulheres, e isso é uma coisa extraordinária, elas estão em posições de gerência e liderança, ou então nas questões ambientais. Esse é um top 3 ou top 4 que você mencionou, mas nós temos um compromisso ativo nos temas ambientais, mas também achamos que o talento das organizações exige isso, exige das todas as empresas, e a gente considera isso de muito valor. E, claro, a questão que já foi mencionada antes de ouvir as pessoas, ouvir os Globers, para ver o que eles consideram que é relevante para a organização e estar sempre nos adequando e adaptando-nos. Porque eu acho que, do ponto de vista dos riscos, com um olhar, como você mencionou, conectado aos recursos humanos, conectado às necessidades que os nossos talentos têm, é montar e estarmos sempre flexíveis para a mudança. Então, adaptar-se e cuidar da informação e dos dados é relevante. Eu concordo plenamente. As pessoas finalmente são as joias da corona, né? E temos que cuidá-los, porque assim é que a empresa cresce. E parabéns, e parabéns, porque tudo que vocês fazem, não só pelo talento, mas também pela parte de risco. Eu adoro ter vocês aqui. Rosa Maria, da parte de recursos humanos, o que vocês estão vendo com o que está acontecendo? Rosa Maria, não le escuchamos, talvez esteja... Rosa Maria, a gente não está ouvindo você, parece que está em mute. Está sem a câmera também. Será que perdemos? Aí está, muito bem. Rosa Maria novamente. Tínhamos alguns problemas técnicos, mas já estamos muito bem. Isso acontece, né? Então, Rosa Maria, para você, na parte de recursos humanos, quais são os grandes obstáculos que você está enfrentando na implementação das iniciativas na Amazon? Bom, nós na Amazon, acho que já detectamos vários, mas os dois mais importantes, e eu não chamaria obstáculos, mas eu chamaria área de oportunidades que nós temos, o risco definitivamente de cibersegurança. Para nós, esse tem sido complexo, poder encontrar fornecedores ou parceiros de negócios que cumpram os padrões de segurança da informação que a Amazon solicita. Então, na hora de pensar nos benefícios ou proposta de valor para os funcionários, não podemos pensar só nessa área, mas também poder ter vendors ou parceiros de negócio que cumpram essa parte, que não nos coloquem em risco
de sofrer um cyberataque. Então, isso é super importante para nós. E o outro, definitivamente, é quanto ao nosso talento, que é a possibilidade, Silvina já mencionou, de ouvir o que eles precisam, ouvir o que precisam como funcionários, como pessoas, em cada um dos países. Nós percebemos que definitivamente a ideia de one side não funciona como região, nem como país, nem como pessoa. Então, poder ouvir os nossos funcionários, poder definir como fornecer benefícios que realmente façam sentido em suas vidas, naquele momento de vida em que cada um está, isso para nós é muito importante. Com base nisso, no que eles dizem, é que podemos desenhar a nossa estratégia. Para nós, isso é o mais importante. Assim como desenhamos aquele carrinho da Amazon, onde você pode encontrar todo tipo de valores importantes que você pode comprar, essa é a nossa ideia em relação aos nossos funcionários, que eles possam entrar na nossa plataforma e escolher o que eles precisam, o que faz sentido para eles, para suas vidas, de agora em diante. Definitivamente, para nós, o talento, a retenção do talento e o talento da nossa gente é o melhor que nós temos. Isso é principalmente Amazon Web Service e Amazon Stores. Para toda a Amazon, definitivamente, poder fornecer o que for mais importante para eles e que eles, como Silvina já disse, queiram estar conosco, queiram trabalhar conosco, queiram ser amazônios, queiram fazer parte da transformação que a Amazon está promovendo. Que ótimo! E ouvir. Eu adorei ouvir vocês como especialistas do sistema. Acho que toda a audiência poderíamos falar muitas horas de todas essas questões, mas infelizmente estamos chegando no final dessa parte tão interessante da plenária. Agora vamos passar para a segunda e última parte, que vamos entrar em questões específicas do Brasil, Chile e México. E então vocês terão a opção de entrar nas próprias salas, e os que quiserem continuar com a gente e com a tradução para as questões da América Latina, temos a plenária, que ainda vamos continuar, eu e o Juan, com a parte das iniciativas para a América Latina. Então, Silvina e Rosa Maria, novamente, muito obrigado por nos acompanharem. Foi ótima a sessão. Gustavo? Muito obrigada aos nossos panelistas de luxo, de verdade, Rosa Maria, Silvina, muito obrigado. Como o Ricardo já mencionou, a partir desse momento, vocês considerem que queremos convidá-los a que possam se juntar aos especialistas. Se você estiver no Chile, Brasil ou México, pode aprofundar junto aos especialistas os resultados específicos do seu país. Mas se você não estiver em nenhum desses países ou gostaria de ver os resultados consolidados da região da América Latina e Caribe, então convidamos a ficar aqui, nesta sala onde estamos, porque nós vamos continuar aqui em companhia do Ricardo de Almeida e Javier Diano, vendo os resultados consolidados. Como vamos fazer essa sessão? Então, a primeira coisa, você tem que procurar, e para isso ser organizado, vamos começar pelo Chile. Então, para começar com o Chile, se você estiver no Chile e quiser conhecer os detalhes específicos para o Chile, no chat, nesse momento, vamos compartilhar um link por meio do qual você poderá ouvir a sessão do Chile. E ali, essa sessão, vocês considerem que será realizada somente em espanhol. Muito importante, quando você clicar nesse link, vai aparecer uma mensagem de sair dessa sessão e você tem que sair dessa sessão para se unir à próxima sessão rapidamente, na sessão que preparamos especificamente para o Chile. Se por algum motivo você se perder no caminho, se desconectar e precisar voltar, por favor, volte a esse mesmo link que usou anteriormente e nós, nessa sala principal, e aqui nós ajudaremos a fazer a volta à sessão do Chile ou qualquer outro país. O mesmo procedimento vamos fazer para o México. No chat, nesse momento,
tem o link para ter acesso a essa sessão que vamos realizar para o México em espanhol. Por favor, se você estiver no México, utilize esse link para ir à sessão do México e ouvir, junto aos especialistas, os resultados os resultados principais desse estudo focados em seu país. E, finalmente, não menos importante, vamos abrir a sessão do Brasil. Nossos amigos no Brasil não vão ter nenhum problema, porque a sessão será realizada em idioma português. Então, nossos especialistas no Brasil estarão ali com vocês, compartilhando as principais descobertas e resultados, e no chat vocês encontram o link que dá acesso à sessão do Brasil. Novamente, considerem que no chat se encontram 3 alternativas. Para as pessoas que estão no Chile, usem o link para ouvir os dados consolidados do Chile. Vamos ter também um link para o México, para que também podem clicar aí para ver como ouvir toda a informação para o mercado específico do México. E, finalmente, tem o link para a sessão do Brasil. Lembrem que, se no meio do caminho você se perder, utilize novamente aquele link que você entrou no início desta sessão principal, quando eram 11 horas no Brasil ou Argentina, e nós aqui vamos ajudá-lo a voltar a essa sessão a qual você gostaria de entrar. Então, qualquer problema, volte aqui à sala principal. Importante, quando você está conectado do seu computador ou do celular, você vai ver na tela um aviso que diz: deseja entrar em nova reunião? Por favor, clique em sair da sessão e unir-se à próxima. E assim, automaticamente, você vai poder entrar à sessão a qual você quer participar. Se quer ouvir os dados consolidados de toda a América Latina e Caribe, fique nesta sala principal, porque aqui continuaremos conectados, falando de todos os dados. Ótimo. Aqueles que quiserem continuar comigo, continuamos aqui. Claro que já vi que mais ou menos 200 pessoas foram para os outros chats, mas aqui ainda somos mais de 400. Muito bom. Vamos avançar, então, porque ainda temos 20 minutos e muitos assuntos especiais para compartilhar aqui. Então, Gustavo, se vemos aqui nessa tela, queria profundizar, mas eu queria passar um pouco mais para frente nessa matéria com o Guilherme. Os pontos principais, volte um pouquinho, por favor, Gustavo. Os 3 pontos mais interessantes para a América Latina foram cyber, como toda a parte do mundo, a América Latina saiu por cima, as questões de administração e fiduciária também saímos mais por cima do que o mundo. Eu acho que muitas das questões regulatórias que temos, e também temos legislações muito importantes na parte de WebComs, de compensação de funcionários, de acidentes de trabalhos, e especialmente no Chile. Então, temos uma cultura dentro da América Latina que realmente se nós nos preocupamos pelas pessoas e de respeitar as regulamentações. Também as questões de ambiente na América Latina, porque imagine que nos últimos 12 anos eu estava vendo as questões de tecnologia, eu moro aqui em Miami, está aqui não tem a pesquisa, mas na América Latina, mais de 175 desastres naturais houve nesses países. E, além disso, 88% desses foram de riscos do clima, pelo causa do aquecimento global, da parte de CO2, que está se expandindo, além também. A pandemia deu a oportunidade ao mundo de respirar um pouquinho, mas agora já continuou subindo, mesmo com os créditos, todos os compromissos das empresas, dos países, ainda temos a emissão de CO2 ainda subindo. Então, é importante se preocupar. E aqui na América Latina, nós nos preocupamos bastante, e também os riscos de interação também. Imagine respirar um ar limpo nos ajuda muito, e nós, por exemplo, no Chile, Brasil, México, sabemos das questões de poluição que temos em algumas das cidades, alguns dos centros urbanos. Então, para frente, Gustavo, para falar um pouco mais da outra parte,
E então, quando miramos... Então, quando vemos quais são as principais barreiras da implementação das iniciativas, e quando vemos essa lâmina, vemos que realmente é uma questão de pessoas. Então, se vemos a questão de saúde e segurança, também na questão das práticas de talento, as mudanças de pessoas, das práticas de pessoas, da mentalidade das pessoas são muito importantes. Até na parte de digitalização, né, eu trabalho muito manejando as equipes comerciais da MMC e, claro, vendo os vendedores, as pessoas, se utilizassem todas as ferramentas que temos de CRM para colocar as informações, acho que muitas das empresas têm essa grande desafio da mudança cultural, na mudança das pessoas. E se fazermos isso, aí teríamos um grande impacto. E depois, nas outras questões, há muito de cultura, muito importante, e as questões da complexidades organizacionais. Cada vez mais as organizações são mais complexas e buscar as formas de simplificar e procurar os resultados que precisamos, como fazemos de uma forma mais simples, até para usar os nossos orçamentos, porque todos dizemos, os orçamentos é sempre um fato, né? Não estamos pensando de longo prazo, por exemplo, na sustentabilidade, estamos pensando muito no curto prazo na América Latina. Então, fazer essas mudanças e atravessar essas barreiras seria muito interessante. Então, quando a Igor vai compartilhar com a gente um pouco das estratégias específicas nessas áreas, de como podemos aproveitar esses dados e passar à frente no que está acontecendo para o futuro, para estarmos na frente dos mercados. Juan, por favor, bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Um bom dia para todos. É um prazer poder acompanhá-los e principalmente nesse estudo que eu adoro, porque mistura os dois temas, o talento humano e riscos, o que nos dá uma visão integral. Agora, eu gostaria de falar que no começo vocês comentaram os 5 pilares que tem nesse estudo. Eu queria revisar 2 dedos. Primeiro, tudo que tem a ver com a digitalização acelerada e depois o que tem a ver com saúde e segurança no trabalho. Vamos começar com o primeiro. O que tem a ver com a digitalização acelerada. À direita, vocês podem ver os 5 riscos que mais aparecem na questão da digitalização. Tudo que é cibersegurança, consequências da automatização, a obsolescência da tecnologia nos recursos humanos, todo o desajuste da estratégia de recursos humanos na empresa, com as constantes mudanças que estamos vivendo, e, por último, a obsolescência de habilidades. Aqui eu queria deixar uma primeira mensagem da necessidade de entender que todos esses riscos estão interagindo, estão interconectados, e nessa ordem é muito importante ver todos eles de forma integral. Por exemplo, vamos falar da obsolescência de habilidades. Isso se refere à necessidade de que os nossos colaboradores desenvolvam competências do ponto de vista digital. Por exemplo, mais consciência do ponto de vista do cuidado da segurança. Quando isso não acontece, automaticamente estamos abrindo uma bolha de vulnerabilidade com tudo que tem a ver com cibersegurança. Um exemplo típico disso é o famoso tema de phishing, por meio do qual, por um e-mail que nós recebemos e nós entramos nele, podem ter acesso às nossas as senhas e, assim, abre um espaço muito sensível na organização. Então, nesse ponto, está a necessidade de ter um atendimento integral a todos esses riscos. Então, vamos ver a seguinte, por favor. Agora, concentrando um pouco mais na questão de cibersegurança. Eu vou ter que ler o título, porque é muito importante. Olha, os riscos das pessoas estão por trás da maioria dos incidentes de cibersegurança. Como se traduz isso? Finalmente, a gente pode ter muitos problemas da área de tecnologia, mas se você não trabalhar com talento humano, ali tem a grande vulnerabilidade. Porque aqui eu compartilho algumas estatísticas. A primeira delas, 73% das organizações que participaram nesse estudo já tiveram algum tipo de ataque cibernético. Isso leva a que 100% das organizações estão expostas e vão ter que viver esses ataques.
E o segundo, que também é importante, 40% das empresas afirma que precisa de entrar em tudo que é cyberhigiene, que precisa de uma maior consciência da necessidade de trabalhar essas questões. Outra, 31% dos executivos já estão se envolvendo com essas questões de riscos e, claro, tudo que é questão de resiliência. Então, tudo isso diz o quê? Que tem mais consciência nas organizações. Mas a grande pergunta que a gente se faz é, bom, como que a gente aproxima tudo isso? Alguma das intervenções de hoje foi mencionada a questão da cultura. Se aqui estamos falando exatamente das pessoas e a conduta, o comportamento das pessoas, e temos que trabalhar porque temos que trabalhar comportamentos. Então, temos que desenvolver cultura. Então, como se faz tudo isso? Essa é a grande pergunta. Temos muitos elementos para isso. O primeiro é a necessidade de que a alta direção de qualquer organização se envolva nessa questão, que seja parte da agenda de cada um. Se essa é uma parte definitivamente de risco, se é uma importância da área de tecnologia, então a alta direção tem que estar verificando as questões de tecnologia. O segundo é investimento. Algumas consultorias consultam, entre elas Oliver Wyman, acham que 2% do orçamento de qualquer empresa, de qualquer setor, deveria estar sendo destinado à cibersegurança. Em outros setores, como é bancário, financeiro, calculam que pode ser 5%. A grande mensagem é, se esse é o risco mais importante, se estamos vendo que este é o processo mais importante, então temos que investir nele? Então, onde estamos fazendo o nosso investimento? Então, envolvimento da alta gerência, investimento e, terceiro lugar, a compreensão do risco. Então, nessa ordem de ideias, ver essa vulnerabilidade, até que ponto ou quanto representa financeiramente se esse risco se materializar. Porque nessa ordem de ideias, vamos ter que começar a olhar quais são as ações que vamos ter que tomar, como, por exemplo, para mitigar, entre elas, como fazer uma transferência, aqui podemos ver, revisar as apólices em questão a esse risco. E agora queria passar para o segundo pilar, que foi super interessante, foi muito bem qualificado. Então, vamos ver na próxima lâmina. Vamos falar da questão de saúde e segurança no trabalho. Então, isso também, esses 5 riscos que vemos na parte direita, que tem a ver com saúde e bem-estar do funcionário, saúde mental, o esgotamento da mão de obra, do pessoal e todas as doenças e acidentes relacionados ao trabalho podem se dar na mesma situação. A mensagem é, aqui temos que nos aproximar de modo integral, total. O esgotamento dos nossos colaboradores leva o quê? A uma maior suscetibilidade para que aconteçam acidentes de trabalho ou de forma crônica, tudo que tem com doenças crônicas, que é muito importante. Um dos elementos mais aumentados nesse risco é a saúde mental. E tudo que se fala da saúde mental, finalmente, assim como a questão do cyber, na saúde mental está quase triplicado os eventos de riscos em saúde mental. Aqui acontece que, olhando as estatísticas nos diferentes países durante a pandemia, estamos vendo que em alguns países foi duplicada os casos de saúde mental, em alguns casos foi triplicado. Então, aqui tem um interesse muito grande. Aqui, um problema bem interessante que é saúde mental, voltamos para o título, que esse corre um risco muito importante, porque diante dos riscos de saúde mental tem toda uma questão de tabu, e é muito importante deixar bem claro que qualquer ser humano, em qualquer época da sua vida, pode passar por uma situação de problema de saúde mental. Então, temos que ter essa consciência de não olhar mais para isso como um tabu. E o outro é que, dentro das organizações, começamos a identificar sintomas. A pessoa começa a faltar, a ter algumas incapacidades, talvez a sua produtividade baixa, e também algumas situações com os outros colegas
E, na verdade, por baixo disso, tem toda uma situação que temos que analisar. E aqui eu queria levá-los à aproximação que devemos ter. Não só falar de saúde mental, mas falar de saúde. E aí eu vou para a questão da saúde, em termos da definição da Organização Mundial da Saúde, como estado de bem-estar, em questão física, mental e emocional. Então, quando a gente vai trabalhar saúde mental, temos que ter claro que tem que trabalhar os três componentes, elementos emocionais e elementos físicos. Aqui podemos ver alguns desses que nós não vemos, como, por exemplo, o uso de álcool, substâncias psicotrópicas. Então, aqui temos que ver que saúde mental tem que ser vista de modo integral, levando em conta os problemas físicos e emocionais dessas pessoas. Então, por último, aqui eu queria compartilhar como aproximar essa questão. A maneira de aproximar é através de sistemas técnicos, pelo sistema, através de comunicações ou pesquisas ou enquetes para saber o que está acontecendo na empresa, para identificar tendências e começar a trabalhar problemas pontuais dentro da organização. Bom, basicamente isso era o que eu queria compartilhar com vocês. Ricardo, passo a palavra para você, para continuarmos com as conclusões. Muito obrigado, Juan. De fato, teremos dados para todos aqueles que estiverem interessados, para quem quiser procurar mais. Eu adorei a cotação inicial, esse negócio de história mutante. Como conclusão disso, a integração dos riscos de pessoas com a estratégia de riscos das empresas é mais importante que nunca. As pessoas, realmente, a tecnologia, os processos, são todos uma coisa só. E como tudo que fazemos, temos que procurar identificar os riscos, não apenas os riscos de agora ou do passado, como benchmark, mas sim pensando muito nos riscos do futuro. E aí sim analisamos quais estratégias que queremos realmente implementar, monitorar e seguir avançando. Então, eu queria basicamente deixar esses últimos 5 minutos aqui com vocês para perguntas e respostas. Eu sei que já falamos bastante, mas eu adorei estar aqui com vocês. Então, vamos interagir mais um pouco nos últimos 5 minutos, Gustavo. Gracias, Fernando. Obrigado, Ricardo. Muito bem. Ok, então nas suas telas aparecerá, a partir desse momento, uma pequena enquete. Você gostaria de verificar junto com a gente como os riscos de pessoas podem estar afetando a sua empresa? Muy bien, vamos, vemos que Então, ok, vamos muito rápido no nível de respostas. Isso é uma aproximação bem executiva, de fato, em cada pilar existem muitas visões, variedades, diferentes planos de ação. si a Então, por ustedes isso, gostaríamos de saber se vocês gostariam que nós entrássemos em contato para poder aprofundar nessa questão de riscos das E, empresas. Gustavo, enquanto esperamos, vi que havia uma pergunta que estava muito preocupado com as questões da pandemia, as questões de saúde, e o que podemos fazer, se deveríamos fortalecer as questões nas empresas. E a resposta é claro, sim. Temos muito o que fazer. Sabemos que os custos da saúde também têm aumentado bastante, os custos de seguros de saúde. E também com as questões da inflação que estamos vivendo, sabemos a inflação da saúde é o duplo da inflação normal. Então, é uma questão que já sai muito sobre a questão dos custos, mas mais que os custos mesmos, o que estamos fazendo para melhorar a saúde dos funcionários, que investimentos estamos fazendo para melhorar a qualidade de vida dos funcionários, que resultem em resultados muito positivos para a empresa. Então, sim, devemos pensar em próximas pandemias, em questões de comunicação, que aprendizados tivemos aqui para utilizar novamente no futuro. Então, bom, estamos aí à disposição sempre para falar sempre sobre a questão. aquí hay una Ricardo, olha,
Aqui tem uma pessoa que já escreveu muita coisa aqui no painel de perguntas e respostas, e é uma pergunta muito interessante nos termos de saúde mental. O que poderíamos fazer nas organizações, ou o que está sendo feito? Alguns exemplos em relação a essa questão de Ah, saúde mental. muito bom. Veja bem, o inicial, quando começou a pandemia e procurando muito a parte de assistência da saúde mental, muitas empresas implementaram o Employee Assistance Program, que são os programas de assistência aos funcionários, os programas que muitos, sim, têm seus hotline, tem tudo isso, mas muito mais aprofundando nisso, o que podemos ver e fazer, ver toda a parte de custo. Outro dia estávamos falando de uma coisa nova que eu aprendi, que é a ergonomia mental. Então, por exemplo, a minha equipe de médicos estavam me explicando que o cérebro não está disponível para entrar numa reunião de 30 minutos, sair, entrar em outra reunião de 30 minutos, sair, e há, assim, um esgotamento mental. Então, conversar as questões sobre criar uma ergonomia onde entre cada reunião há uns 15 minutos para fazer um reset. Falar com as pessoas também, a importância, não apenas disso, mas que é a saúde mental, mas a importância da alimentação também, que é muito importante na América Latina, é muito importante, dormir bem, que dormir as horas necessárias, e há muitas coisas, então há muitos programas que podemos implementar nessa área. Então, bem, estamos já na hora, mas eu queria agradecer a todos os que se uniram. E temos a resposta? Qual é que foi a resposta entre os que queriam e não? Bom, temos uma interação de 164 pessoas das 330, e aqui vemos que 83% das pessoas gostariam, sim, entre em contato, por favor, eu quero aprofundar sobre de que forma esses riscos podem afetar a minha empresa, e 17% diz não entre em contato comigo. Ótimo, mas sim, temos um grande fato, todos temos uma grande iniciativa e podemos fazer uma grande diferença nas nossas empresas. Então, bom, estamos aí juntos com esse propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar os resultados das empresas e, claro, baixar e manejar os riscos da melhor maneira possível. Então, encantado de estar com vocês hoje e estaremos aí nos próximos encontros com esses temas. Muito obrigado a todos por Por nos favor, acompanharem. considerem que haverá uma gravação desse evento e outros materiais que iremos enviar pelo seu e-mail nos próximos dias. E vocês podem baixar esse relatório acessando a página local da MASH em seus países. Muito obrigado a todos por ter nos acompanhado neste dia de hoje. Lembrem que essa é uma apresentação da Mercer MASH Benefícios, levando a vocês benefícios que realmente beneficiam. Que tenham todos um excelente dia.